Também porque depois de questionar a efetividade de câmeras em uniformes de policiais militares, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou atrás e disse que pode ampliar o uso do equipamento. O governador prometeu investimento em monitoramento para garantir a segurança à população. A gente vai acompanhar agora e botar aqui no nosso debate. A câmera corporal é uma das componentes de tecnologia que se integram ao Muralha Paulista. Então nós vamos avaliar o uso dessas câmeras, né, a possibilidade até de ampliação. Então nós vamos, isso está sendo estudado com a Secretaria de Segurança Pública, mas nós temos aí então, nós vamos entrar com um investimento muito forte em monitoramento, muito forte em tecnologia, né, uma organização de dados em nuvem para que a gente possa, por meio da inteligência artificial, ter uma predição de comportamento criminoso, uma melhor disposição de efetivo, e a câmera corporal também vai se integrar ao Muralha Paulista. Bom, eu quero até contar para vocês, né, que recentemente o governador de São Paulo disse que iria manter a proposta de câmeras em uniformes de policiais militares, mas não ampliá-lo, porque a ideia dele e a necessidade que ele via para o estado de São Paulo era o aumento da fiscalização por meio de monitoramento eletrônico nas cidades, para coibir, né, para tentar impedir que crimes fossem praticados e não a fiscalização do próprio policial que está em serviço. Agora o governador muda um pouco o discurso e diz que pretende ampliar também e aumentar a quantidade de câmeras instaladas em uniformes policiais. O que aconteceu nesse meio de caminho, hein, Luiz Felipe Dávila? E agora o novo ministro de Segurança Pública e também de Justiça, com alguém que sai de São Paulo, como o Mário Sarrubo, para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública, podem ter influenciado ou já pode ter trazido um diálogo nesse bastidor? Bom, primeiro é ótimo ver um governador mudar de opinião quando as evidências mostram que a Câmara foi muito boa. Boa, inclusive, para proteger os policiais de acusações falsas. Então foi bom para a segurança pública e foi bom para os bons policiais. Diminuiu brutalmente o número de mortes de policiais. Então está ótimo. Então faz muito bem o governador, parabéns ao governador, esse recuo, e entender que a Câmara é um dos elementos e não abandonar os outros, como ele falou, não é um ou outro, são as duas coisas, e os números e as câmaras são muito importantes. Eu vou dar aqui um depoimento de uma cidade que eu conheço bem, Indaiatuba. Indaiatuba tinham 14 saídas na cidade, fez uma parceria público-privada, o setor privado colocou câmera em todas as saídas da cidade e o número da criminalidade caiu brutalmente, porque não tinha como escapar, porque numa cidade que tem 14 saídas era fácil entrar, roubar e sair para um lugar e não achar mais ninguém. Então criou uma espécie de cerca elétrica de câmeras controlando o perímetro urbano. E isso teve um impacto gigantesco na redução da criminalidade na cidade. Então ele está correto, precisa usar as câmeras, precisa da informação, mas também precisa da câmera nos uniformes policiais. Segre, como que você analisa esse reajuste no discurso do governador de São Paulo? É normal, não me parece mal, me parece que talvez algum assessor indicou algumas questões, é uma mudança não drástica, não é uma contramão do que estava dizendo, sim, senão uma ampliação do que estava falando. Eu acho que vale a pena essa questão de câmaras, sobretudo para preservar a segurança jurídica do policial, a vida do policial, a segurança do policial. Isso pode permitir, por exemplo, reconhecimentos, não somente para identificar uma pessoa que possa ter um ato violento contra a sociedade ou contra o policial, mas se a tecnologia permite, de repente a própria Câmara do Policial pode ajudar para facilitar reconhecimento facial de bandidos que estão foragidos da justiça. Não sei, é uma situação em que o uso da tecnologia pode beneficiar o trabalho contra a bandidagem. E essa Câmara é uma ferramenta a mais para esse objetivo. Mas tem lugares em que claramente não pode ser utilizado, nas questões de inteligência, nas questões de pesquisas, de verificações, de investigações, claramente essa Câmara não teria nenhum sentido. Fábio Piperno. É claro que a medida é muito correta. Da mesma forma que eu cansei de criticar aqui aquela decisão absurda dele falar que não gostaria de aumentar esse programa, agora ele caminha na direção correta. E isso me leva, inclusive, a suspeitar de alguns dados que a gente tem visto nesses últimos dias, né? E, repito, a decisão é mais do que correta. Da mesma forma que eu critiquei antes, eu tenho que elogiar agora, porque também é uma medida que eu defendo muito. Vejam, hoje saiu uma outra pesquisa sobre a popularidade aí do Lula. Até os índices foram
favoráveis, mas tem lá na relação de pontos do governo que são mais ou menos criticados. Qual é o ponto mais criticado? Segurança. Isso não é segredo para ninguém, até a gente fala muito sobre isso. Tanto que, na substituição do ministro Dino e na nomeação do Ricardo Lewandowski, o primeiro nome que o Lewandowski anunciou foi alguém aqui de São Paulo, associado aí, enfim, a repressão mais forte, linha dura, ao GAECO e tal, né? Alguém com esse histórico todo aí de repressão. Então, é óbvio que também o governo federal olhou pesquisas de opinião. Opa, acendeu o alerta. Nessa área a gente vai mal. A percepção da população hoje, ela aponta para muitas dúvidas aí em relação à questão da segurança pública. Aí hoje, no jornal Estado de São Paulo, por exemplo, ontem, né, tem lá também a menção de um dado sobre o governador Caiado, que enfim, num determinado levantamento apareceu como o governador mais bem avaliado do país e alguém que investe forte em segurança. E lá em Goiás também tem um programa semelhante a esse. Então, e o governador de São Paulo está lá no pelotão intermediário. Então, é óbvio que políticos também estão atentos a esse tipo de percepção que a população tem. Ele está correto e tomara que os resultados sejam ainda melhores do que tem sido aqui em São Paulo. O Piperno, mais uma dúvida. Você acha que a esquerda tem dificuldade em lidar com o tema segurança pública no Brasil? Eu acho que há duas coisas nisso. Primeiro, a esquerda recebe algumas culpas que ela não tem. Segundo, a esquerda tem historicamente, ela sempre teve, sim, dificuldades em se relacionar com as forças de segurança. Isso a gente tem que falar com toda honestidade. Sempre foi assim, até porque há ressentimentos, há traumas, há mágoas por muita coisa que aconteceu lá atrás. Quando os regimes aqui no Brasil, não estou falando só da última ditadura, não. Sempre que os regimes fecharam e tal, qual era o primeiro grupo político que sofria qualquer tipo de repressão? Então isso foi passando, só que a gente tem que entender que esse é um problema que já ficou lá para trás. Da mesma forma que o discurso da direita de que, puxa, a esquerda quer romantizar bandido e tal, isso também é mentira. Então, cada vez mais tem que haver diálogo entre esses dois lados. Por quê? Porque sem uma ação forte na segurança pública, governo nenhum, seja ele de direita ou de esquerda, se mantém de pé. Fala, Gustavo Segré. Tem um romantismo para a esquerda a questão da bandidagem. Não porque, tem. E aí não é somente, Piperno, um problema de comunicação institucional entre um governo de esquerda e as forças de segurança. Tem uma questão de respeito pelo trabalho e pela vida do policial. Quando você vê um policial fazendo o seu trabalho e prende um bandido, ou fere um bandido, ou mata um bandido em legítima defesa, a esquerda vem e defende o bandido. Então, lógico que a força de segurança não vão gostar da esquerda, porque não se sentem respeitados e toda a política pública é garantista. Não, o bandido é um cara que não teve oportunidade, então coitado. E quando tem um problema, insisto de novo, há dias atrás, bandidos mataram, assassinaram o policial Sabrina. Cadê o grupo de feministas? Cadê o coletivismo defendendo os direitos humanos? Ou o policial não é humano, só o bandido é humano? Então esse é o problema a falta de comunicação. A força de segurança não se sentem respeitadas pela esquerda. Não é isso. Fala, Piper. Não é isso. Não tem ninguém de esquerda que vai defender um bandido desse. O que acontece é o seguinte... Não tem. Ninguém. O que acontece é o seguinte... Se um bandido comete um crime, é óbvio que todo mundo, e a esquerda se inclui nisso, torce para que esse bandido seja punido. E há leis para que ele seja punido. Ele tem que ir para a cadeia. Tem que ser preso. Punido e preso. Agora, se esse bandido, veja, se esse bandido mata, um policial, mata um agente da lei, também tem que ser preso, é óbvio. Agora, uma coisa é o bandido ser preso. A outra coisa é haver, por exemplo, uma execução ilegal.
Então, a execução ilegal, seja ela de bandidos ou de inocentes, é óbvio que ela tem que ser investigada. Agora, o lugar de bandido é na cadeia, é óbvio. Segreia, arremate aí para depois eu também fazer uma última fala aqui do Dávila. Ok, Piper, uma pergunta é simples. Então, em função dessa temática que você está argumentando, me explica por que ninguém da esquerda criticou a morte da soldado Sabrina. Por que não teve ninguém? Organismos de direitos humanos, pessoas do governo, que tanto são respeitosas quando alguém morre do outro lado. Por que ninguém se manifestou lamentando, indo a favor da verificação de quem tinha sido o autor desse assassinato e ir atrás para punir o bandido, como você está indicando? Eu quero dizer para você o seguinte, eu duvido que alguém da esquerda vai reclamar e vai romantizar o bandido que matou no momento em que ele for preso. Ele tem que ser preso. Fala, Dávila. Mas, Piperno, a esquerda tem sim uma tese de que o problema da criminalidade é um problema social, é um problema de desigualdade social, um problema... Isso é uma outra coisa. Então, mas o que eu estou dizendo é isso a defesa que a gente fala sempre, que em cima de uma tese social se justifica o crime. O que é um absurdo total, que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver. O Brasil já teve momentos em que a gente teve a menor desigualdade e a criminalidade era grande. A criminalidade tem a ver com uma coisa chamada impunidade. É isso que precisa ser combatido, a impunidade. E quando um governador resolve tratar a impunidade como prioridade do seu governo, como é o caso do Caiado em Goiás, o que acontece é que a criminalidade cai, a impunidade diminui e o governador passa a ser o governador mais bem avaliado do Brasil. É isso, mas, Dávila, perfeito, ele combate o crime, a população reconhece, e eu não vejo nenhum grupo de oposição a ele reclamar disso. Pode reclamar de outras coisas, de outras medidas que ele adota, mas não disso. Então, não há, nesse sentido, nenhuma romantização em relação ao combate que ele faz aí da criminalidade.